Meus caros, desta vez nós, do canal aqui Polêmicas do Nosso Tempo, abrimos uma nova sessão para expor de maneira bem sintética algumas ideias de alguns pensadores, de algumas obras, que nos servem como ferramentas metodológicas para pensarmos alguns fenômenos sociais. A primeira sessão aqui, que é chamada Pensadores e Pensadoras, eu vou trazer um filósofo russo chamado Mikhail Bakhtin. Bakhtin é um filósofo repleto de controvérsias, porque até a sua própria biografia, vamos dizer assim, tem algumas dúvidas em relação à questão de autoria das obras. Por que isso ocorre no Bakhtin? Ele viveu ali do período do século XIX para o século XX. Ele morreu em 1972, 77, uma coisa assim. Final dos anos 70, para ser mais exato. E a sua obra é dividida em três fases. Ele tem a fase dos estudos literários, tem a fase de crítica literária e vai ter essa questão dos estudos filosóficos, marxistas. É dentro dessa fase que eu vou me concentrar agora nessa explicação, que em dois livros, um livro exatamente, chamado Marxismo e Filosofia da Linguagem. Nas outras fases, eu sugiro que vocês leiam se vocês quiserem. Ele tem um livro chamado Freudismo em um esboço crítico, onde ele faz uma análise da questão da psique e da consciência humana, e como ele está nessa fase marxista, ele vai entender o desenvolvimento da consciência como um fenômeno social. Qual é o referencial teórico dele? Marx, especificamente o texto Prefácio da Contribuição da Crítica à Economia Política. Porque ali, neste prefácio, Marx vai dizer: não é a consciência que determina o ser, é o ser social mediante as relações sociais e o movimento da história que vai determinar a consciência. Nas outras fases, Bakhtin tem um estudo interessantíssimo chamado Cultura na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais. Um livro belíssimo que ele vai analisar esse grande teórico, François Rabelais. Aliás, eu até desconfio que Raul Seixas, na sua música Viva a Sociedade Alternativa, ele usou como referencial teórico uma frase que ele diz assim: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Porque no livro Gargantua e Pantagruel, do François Rabelais, tem esse artigo, porque ele vai imaginar uma sociedade onde tem dois gordos, o Gargantua e o Pantagruel, e eles vão viver de opressão sobre o outro. E tem esse artigo que eu acabei de mencionar por meio da música do Raul Seixas. Esse é um autor que ele gosta muito, o Bakhtin, o François Rabelais, e tem um outro belíssimo também que ele gosta, que é Estudo sobre a Poética de Dostoiévski. O Bakhtin foi um grande leitor de Dostoiévski. Tanto é que no terceiro capítulo do Marxismo e Filosofia da Linguagem há uma análise do discurso direto e discurso indireto, que é muito utilizado na linguística. E tem uma fase kantiana, que ele vai escrever Para uma Filosofia do Ato. Enfim, é um autor que tem uma gama de possibilidades para entendermos. E o Bach tinha algumas curiosidades da vida dele. Ele foi um preso político do Stalin. Ele teve sua pena computada para a pena de morte, mas aí foi alterada para trabalhos forçados. Então ele ficou durante muito tempo no Cazaquistão fazendo trabalhos forçados. E tem alguns livros dele que surgiram para nós muito tempo depois da sua morte. O livro, por exemplo, Para uma Filosofia do Ato, que é um livro de herança kantiana, ele foi encontrado em alguns locais escondidos, em péssimas condições, anos depois,
e foi redigido por especialistas. Também tem outra curiosidade que é em relação à sua vida e autoria das obras. Especula-se muito que a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem não foi escrita por ele, e sim por um seu discípulo chamado Valentin Voloshinov. Mas não se sabe exatamente se foi escrito ou não por ele, por conta dessa questão do contexto do Stalin, que era um grande perseguidor dos seus opositores, e o Bakhtin era um grande opositor por conta do seu marxismo, que para eles, no contexto ali, era um marxismo totalmente heterodoxo. Pois bem, tem essas questões. Existem várias teorias se ele é autor ou não. Por exemplo, Katarina Clark e Michael Hulkist vão dizer que Bakhtin não é autor das obras. Não, quer dizer, esses autores vão dizer. Já Gal Morrison e Carl Emerson vão dizer que Bakhtin não é autor das obras. Existem várias posições sobre isso. Pois bem, partindo para a análise do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, para vocês entenderem o referencial teórico para entender nosso contexto. Esse livro foi escrito em 1929 e foi uma forma de contribuição que ele está pensando ali na pós-revolução. Tanto é que ele vai dizer que essa filosofia marxista da linguagem que ele vai colocar está passando por um terreno virgem. Ou seja, é uma novidade que ele reconhece. Por que novidade, pessoal? Vocês sabem que o Marx ele analisa a realidade pelos critérios econômicos ou pelo valor em movimento, que é o capital, que é o valor em movimento. E pela feitiçação da mercadoria, vários outros fatores. O Bakhtin, ele vai fazer toda essa análise, ele vai utilizar essa questão da luta de classes, todos os conceitos essenciais do marxismo, a luta de classes, a crítica ao capital e a questão da revolução. Porém, ele vai colocar uma nova categoria nesse marxismo que ele constrói, que é a questão da linguagem. Ele vai dizer que o poder não está mais nas estruturas econômicas que vão determinar fatos da sociedade, e sim na linguagem. Essa é a novidade que ele coloca. E a questão aqui, como que isso ocorre? De que maneira? Como que isso é a expressão da classe dominante? Como a linguagem é a expressão da classe dominante? Bakhtin vai dizer o seguinte: existe a linguagem, e dentro do mundo existem os signos, o mundo dos signos. O mundo dos signos são as significações que há sobre determinado material. Exemplo que ele dá no livro: a foice e o martelo. Vocês sabem que é o símbolo do comunismo. A foice e o martelo em si mesmo, Bakhtin vai dizer que não é nada além do que isso, o próprio foice e martelo. Mas quando você utiliza a linguagem e dá um novo papel para ele, você dá uma nova significação sobre esse fato, e esse signo ele se torna ideológico por excelência. Por que ideológico? Você coloca uma nova ideia sobre ele que não é a própria ideia dele, a função dele. Qual é a função do martelo? Qual é a função da foice? Na questão do comunismo é uma outra. Percebam a ultrapassamento do material sobre algo por meio da sua significação. Este é um exemplo. O outro que ele vai utilizar e que o referencial teórico é o prefácio à contribuição da crítica à economia política é a ideia de que a consciência não determina a ideologia, e sim a linguagem. Por quê? A nossa consciência é determinada por os eventos que ocorrem na materialidade do mundo. Porque se a gente pensar ao contrário, o mundo ele vai girar em torno da nossa consciência. É isso que o Bakhtin está nos alertando. É o mundo com a sua dinâmica social, com as suas estruturas e suas contradições que vai determinar o ser social. É exatamente isso que Marx fala no
no prefácio. E ele vai dizer que a linguagem também é a expressão disso, dessas contradições. E que, portanto, a linguagem também é fruto de luta de classes. E a luta se dá como numa arena de boxe que ele usa. E essas classes sociais vão se degladiar por significados. Exemplo cotidiano no nosso contexto brasileiro. O que é o governo Bolsonaro, se não um governo que busca novos significados, novas verdades sobre novas realidades? O que é uma nova realidade, se não a dos terraplanistas que colocam uma nova narrativa no mundo e querem dizer que esta é verdadeira? O que é a narrativa sobre aquecimento global que vão dizer que aqueles que são contra e que dizem que não existe um aquecimento global vão dizer que esses que falam que existe é uma ilusão? Percebam a disputa de narrativas que há sobre as coisas, sobre os fatos. É este contexto que nós estamos hoje, de pós-verdade, a seleção afetiva dos fatos, que mostra que o mundo está nessa verdadeira luta de contradições, luta de classes e buscas por significados sobre as coisas. Esta busca de significados passa essencialmente pela linguagem. Na ótica do Bakhtin, ela não vai passar mais por critérios econômicos. Não é a economia que vai determinar o valor em si. Não é mais o valor em movimento. E sim a linguagem antes de tudo. É claro que vai existir a questão da economia, do valor do capital, que isso é essencial. Mas a linguagem é o determinante fundamental sobre esses fatos. É isso que é necessário entender, pessoal. Essa é a chave de leitura que vocês precisam pegar no Marxismo e Filosofia da Linguagem e entender que, por exemplo, quando um governo tenta nos impor determinadas verdades, eles querem colocar novas verdades, novas realidades, porque o mundo está em uma completa luta de classes e buscas de novos significados. Os signos estão aí pelo mundo, ou seja, os materiais, as significações. Os materiais estão lançados no mundo. Aqueles que têm mais poder vão buscar esses materiais e vão dar uma nova roupagem sobre ele, um novo significado e, portanto, colocar uma nova ideologia. Ideologia aqui quer dizer uma ideia sobre algo. Portanto, quem determina o poder econômico, político, social e cultural impõe sua linguagem sobre os outros. Para colocar isso numa tese, linguagem é poder. É a expressão do poder da classe dominante. É exatamente isso que a obra Marxismo e Filosofia da Linguagem nos passa. É exatamente esse fio da meada que vocês podem pegar, ver a realidade e pegar esses discursos que rolam por aí, seja da direita, seja da esquerda, e ver como há uma profunda busca de significado sobre as coisas. Ora, é uma profunda luta ideológica. Eu recomendo que vocês leiam essa obra, Marxismo e Filosofia da Linguagem. E se vocês tiverem mais fôlego, leiam 2 livros belíssimos, clássicos, que o Bakhtin gostava muito, que é... Um deles é o Nós Estamos em Tempos de Pandemia. E esse livro é a expressão verdadeira da pandemia, só que no seu contexto, lá do ano de 1300, que foi escrito sobre a peste daquela época, que é o Decamerão do Giovanni Boccaccio. Vocês sabem que esse livro foi escrito por 10 pessoas, se eu não me engano, que foram fugir da peste negra e lá contaram várias histórias. É um livro belíssimo para vocês pensarem em contexto atual de pandemia. E o outro livro é O Garganta e Pantagruel, do François Rabelais. Peguem a música do Raul Seixas, Viva a Sociedade Alternativa. Peguem a frase que Raul Seixas diz:
faça o que tu queres, pois está tudo pois está dentro da lei, uma coisa assim. E lá no livro do Garganta Pantagruel também tem esse artigo. É claro que vocês vão ter que fazer um esforço imenso aqui no tríceps, porque o livro é, ó, tijolinho, hein? 900 e poucas páginas. Mas é assim que nos formamos, lendo, construindo conhecimento, discutindo, conversando com as pessoas, analisando as realidades, lendo o mundão aí fora e exercitando nosso pensamento, nossa autonomia sobre as realidades. Eu espero que esse canal sirva como uma forma de contribuição na formação das pessoas, no sentido delas construírem seus saberes e buscar novos significados sobre a realidade que está aí, tá? Esta é a primeira sessão, Mikhail Bakhtin, tá certo? É a nossa dica sobre o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. Vão atrás, leiam, pesquisem e pensem. Não é para ler e repetir o que ele disse. Leia e pode até não concordar com ele, mas leia e pense a nossa realidade, como aquelas ideias escritas em 1929 podem ser aplicadas ou podem até ser mudadas e que, sobretudo, vai nos servir para ler esse mundão. Tá certo? Pensem sobre isso. Nós vamos fazer novos vídeos aqui, tá? Sobre vários outros autores. Nós vamos fazer sobre Wittgenstein, sobre Tobias Barreto, um grande filósofo brasileiro, sobre Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, sobre Paulo Freire, sobre Marx, sobre os existencialistas, porque aqui é um canal de reflexão, tá? Um grande abraço e estudem e até mais.